poder receber vocês aqui, na nossa capela, lembrando que a presença de Deus está dentro de nós. Por acaso nós vamos à igreja porque lá nós podemos viver um ritual que nos ajude a entrar dentro de nós. Mas de nada vale ir à igreja se a igreja não nos faz entrar no principal lugar onde Deus pode ser encontrado, que é no nosso coração. Portanto, hoje esta capela onde nós presidiremos a celebração eucarística é apenas um ponto de partida para que o seu coração visite a capela interior que existe dentro de você. Que você tenha acesso ao Deus que lhe habita. Porque celebrar bem é isso. É você entrar em comunhão com o Deus que está em você. A liturgia de hoje é linda, nos convida a pensar no alimento que Deus é na nossa vida, alimentando o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Quando Deus de fato é despertado dentro de nós, tudo em nós passa a ser um testemunho dele. Portanto, hoje, se você quiser avisar alguém para participar desta Eucaristia, se você sabe de alguém que esteja necessitado de rezar um pouco, convide essa pessoa a entrar em comunhão conosco neste momento. E é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa celebração cantando.
de ser perdoado é uma regra que nós conhecemos desde que o mundo é mundo. Jesus já colocava isso como regra de bem-estar. E é interessante que nós não conhecíamos a psicologia como nós conhecemos hoje. Uma regra religiosa: perdoa, liberta o seu coração de tudo aquilo que o oprime, peça perdão por aquilo que você fez, que machucou alguém. Essa regra é milenar. E depois a psicologia, com todo o conhecimento que ela conseguiu ter sobre o ser humano, corroborou, concordou com tudo aquilo que Jesus já ensinava e que outros mestres religiosos também ensinaram e continuam ensinando através de suas doutrinas que não morrem. O perdão, ele nos cura, porque ele vai agir lá no fundo da nossa mente, onde aquele acontecimento que ainda não foi digerido por nós continua gerando descontentamento, mal-estar. Vamos observar. Toda vez que você tem uma mágoa guardada dentro de si, toda vez que você resolve guardar um ressentimento dentro de si, você perde a paz. Você nunca mais fica sossegado. Toda vez que aquela mágoa ou aquele ressentimento lhe manda um recado de que está ali, sendo nutrido por você, guardado no segredo do seu inconsciente, do seu coração, você começa a sentir o mal-estar que ele provoca. Sim, porque eu nunca vi na minha vida uma pessoa que resolveu guardar mágoas e ressentimentos ser feliz, verdadeiramente. Sempre tem um desassossego, sempre tem algo desagradável. Jesus já falava sobre isso. Muitos outros mestres da espiritualidade ensinaram sobre isso. Depois do advento da psicologia, do conhecimento da psique humana, nós fomos entender que o perdão é um instrumento de libertação. Às vezes nós pagamos uma fortuna aos nossos médicos, psiquiatras, aos nossos psicólogos, e não é problema pagar não, é bom fazer uma terapia. Mas é que às vezes a gente paga a fortuna e não tem o benefício do que a gente pagou. Às vezes a gente paga um dinheiro suado para que alguém nos ensine a perdoar. E às vezes a gente tem aquela ilusão de que perdoar é você conceder perdão a uma pessoa que está fora de você. Nem sempre. Às vezes o perdão que você precisa conceder é a você mesmo. A você mesmo. Quantas vezes você foi o seu principal obstáculo? Quantas vezes você, porque não foi capaz de perdoar aquele fracasso, aquele momento em que você não foi fiel ao que havia se proposto ser, guardou aquilo dentro de você no formato de fracasso, desilusão, e você nunca se perdoa por aquilo que fez? Quantas vezes nós não somos capazes de nos perdoar pelas escolhas que fizemos? E aí ficamos tentando ser felizes com esse lixo todo dentro de nós. Ninguém pode ser feliz guardando tanto lixo emocional. Lixo emocional que os outros deixaram em nós, lixo emocional que você deixou nos outros, porque não se engane, o lixo emocional que você deixou no outro também está em você. Porque nós damos aquilo que temos. Então, se eu estou dando lixo emocional a alguém, significa que eu tenho uma quantidade enorme, está até sobrando para eu dar a alguém. Quem não guarda lixo emocional dentro de si, não tem lixo emocional para oferecer ao outro. O coração que está reconciliado, leve, perdoado e perdoando, ele só tem a oferecer a leveza que ele hospeda.
Aí volto a dizer, precisamos fazer longos processos terapêuticos para que a gente aprenda a perdoar as nossas experiências que não foram válidas, aquele trecho da nossa vida, aquele pedacinho da vida que não foi bonito. Tendemos a desvalorizar todas as belezas que nós já vivemos, porque o nosso olhar só presta atenção naquilo que não foi bom. Perdoar é o verbo que nos mantém vivos e com qualidade. Foi Jesus mesmo que disse: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Mas para que esta vida em abundância se manifeste em nós, eu preciso viver a vida de Jesus. Eu preciso internalizar a pessoa de Jesus em mim. Eu preciso incorporar a mentalidade de Cristo, a mentalidade cristã, que nos ensina a perdoar sempre. Não há nenhum pecado neste mundo que Deus não perdoe em você. Não há nada que você tenha feito neste mundo que Deus não possa perdoar. Então a regra também vale para você na sua relação consigo, para você na relação com os outros. Se Deus lhe perdoa de tudo, por que você também não pode perdoar o outro? Por que na sua relação com Deus não há condições para o perdão, mas na sua relação com as outras pessoas há? Ah, padre, mas eu nunca mais quero ver aquela pessoa. Tá bom, mas perdoe antes de despedi-la. Você tem o direito de dizer sim, não quero mais esta pessoa na minha vida. É direito seu, é direito meu. Existem pessoas que nos fazem mal, mas antes de despedi-las, perdoe. Devolva o lixo emocional e limpe o seu coração para que nada fique dentro dele, pesando, retirando a alegria, retirando a satisfação, ofuscando o seu sorriso. Eu preciso me perdoar de tudo aquilo que não foi bonito na minha vida. Nem sempre eu dou conta. Nem sempre eu sou capaz de me oferecer a minha melhor versão. Às vezes, mesmo com muita boa vontade, eu erro. Às vezes, tendo muito desejo de acertar, eu erro. Perco, não acerto. O outro, a mesma coisa. Às vezes ele tentou, mas não conseguiu ser a melhor pessoa para você. Perdoe. Libere perdão para que você possa experimentar a leveza daquilo que você está oferecendo. Receba de Deus hoje esta graça. Esse momento da missa perdoa pecados. Sim, essencialmente, perdoa os nossos pecados. Reconcilia-nos com o Pai, reconciliando-nos conosco, reconciliando-nos com os outros. As três dimensões da reconciliação. Deus me perdoa para que eu possa me perdoar. Deus me perdoa para que eu possa me perdoar e perdoar os outros. E pedir perdão aos outros. Então, eu vou sendo curado, lavado de todos os lixos emocionais que em algum momento da minha vida eu resolvi guardar dentro de mim. Não percamos essa oportunidade. Peçamos perdão a Deus hoje por tudo aquilo que em nós ainda não é parecido com o coração de Deus. Perdão, Senhor, tantos erros
toda infidelidade. O Senhor hoje toque na sua vida e restaure aquilo que nela hoje não está bonito, não está harmonioso. Permita que o sangue precioso de Jesus, que nos lava, que nos restaura, possa hoje lhe arrancar dos vícios que lhe dominam. Permita que o Senhor hoje entre na sua casa, na sua história, na sua família e possa restaurar os corações que estão machucados, feridos, doídos. Permita que hoje o sangue precioso de Jesus lave o seu coração, a sua mente de todos os pensamentos que são impuros, que lhe prejudicam, os pensamentos pessimistas. Todo pessimismo seja hoje curado, perdoado, lavado pelo sangue precioso de Jesus. Você que conhece aquilo que em você incomoda e atrapalha a viver, a ser melhor, a ser uma pessoa mais equilibrada, permita que hoje Deus arranque a raiz deste pecado, perdoando tudo que em você está magoado e ressentido e que foi injustamente guardado na sua memória, gerando atitudes, gestos, palavras, pensamentos e sentimentos que não lhe favoreceram. Coloque a mão no seu coração e receba hoje o perdão de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos a Deus por tudo aquilo que também já está bom na nossa vida, por tudo aquilo que já é bonito, por tudo aquilo que nós já alcançamos na graça dele. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, demos sempre glória, ao Espírito de amor, demos sempre glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Oremos. Queremos rezar na intenção do falecimento ontem da minha querida amiga menina Rosário, lá em Fátima, Portugal. Também pelo falecimento de Olívia Alves Vaz e Vera Costa. Quero rezar pela saúde do meu querido amigo Proença. Quero rezar também pela Gilmara Sanches e família, pelo Laércio, esposo da Tida, pelo Luan, pela Maria José Fonseca Ferreira e também pela saúde de Sara Gabriela. E hoje, na hora que eu anunciei a missa, duas pessoas me pediram intenção lá no Instagram, pelo aniversário de Eliane Magalhães e pela família de, eu não sei se é pela família ou se é pelo aniversário também, da Kátia Soleivati, aniversário também. É isso. E você pode colocar a sua intenção também. A gente reza na missa nostal pelos nomes que nós dizemos aqui, não. A gente reza por todas as intenções que estão nos nossos corações.
Deus escuta, que Deus está dentro de você e sabe exatamente o que você hoje quer pedir, mas Ele sabe sobretudo aquilo que você não sabe pedir, mas está necessitando. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá nos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis pois o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado no segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dá. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está nas Escrituras, quando o céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da nossa salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu povo querido, hoje nós temos um Evangelho lindo, profundo, que nos sugere uma visão muito, mas muito delicada da vida espiritual. Essa semana que passou, na semana retrasada, na semana passada, eu tive a graça de pregar 2 retiros. E coincidentemente, durante aqueles retiros, nós falávamos justamente do grande desafio que é viver uma fé essencialmente espiritual. Você poderia me perguntar: mas padre, a fé não é espiritual? Deveria ser. Mas muitas vezes nós nos desviamos e passamos a viver uma fé muito, mas muito material, presa às coisas, aos objetos, aos símbolos. Uma fé que nos dificulta fazer a transição. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma cruz. A cruz é um símbolo espiritual, mas nós estamos tocando esta cruz porque ela é material. Aqui, é material. O que eu estou segurando é material. Na liturgia nós temos uma linguagem especial para designar a matéria que simboliza. O que é o símbolo? É aquela matéria que faz a ponte para que eu possa entender o significado espiritual do que aquela matéria está propondo. Pronto. A cruz é um simbólico cristão. Ela nos identifica, né? Da mesma forma como o peixe, como eu preguei na Missão Nova na quinta-feira,
foi o primeiro simbólico da vida cristã. Os cristãos eram proibidos, eles não podiam dizer publicamente que eram cristãos. Então, para que eles soubessem onde é que estavam os cristãos, as famílias que eram cristãs, eles colocavam um peixe na porta, um desenho de um peixe para que eles pudessem identificar. Ali existe uma família cristã. Depois, quando nós fomos permitidos, isso foi lá pelo ano 315, 314, quando Constantino se converteu ao cristianismo, nós podemos usar publicamente o simbólico da nossa fé. A cruz que nós levamos ao peito, a cruz que nós temos aqui no altar, a vela acesa, os anjos, o sacrário, toda a liturgia é cheia de um simbólico lindo para nos ajudar a celebrar. Mas não é o destino final da nossa fé. Quando eu tenho uma cruz no peito, se eu acredito que esta cruz material está me causando proteção, gerando proteção, eu corro o risco de estar idolatrando um pedaço de metal. Eu corro o risco de atribuir um poder material, e isso se chama crendice, né? Se eu quiser usar a cruz, ótimo, mas que seja com a consciência e com o conselho que São Paulo dá aos Efésios na carta de hoje. Renovai a vossa mente, a vossa mentalidade, para que possais compreender cada vez mais o verdadeiro significado do cristianismo na nossa vida. A cruz que me defende não é esta de metal que eu tenho no peito, mas é a cruz que eu tenho na minha mentalidade. Quando a minha mente, a minha mentalidade, a minha maneira de pensar e de sentir estão convertidos, já são cristãos, ou então com algum esforço, né, que não é naturalmente cristã, às vezes a minha mente, meu Deus, para eu colocá-la dentro do conceito cristão, eu preciso fazer muito esforço. Ela me conduz ao egoísmo, ela me conduz à fofoca, a minha mente me leva a pensar tantas coisas absurdas sobre os outros. Então, converter a mentalidade é você ir colocando doma. O poder é o seu poder crístico que há dentro de você começar a comandar a sua mente. Toda vez que você pensar mal de uma pessoa, naturalmente você se repreende, você mesmo diz: opa, não é isso que eu estou pretendendo viver. Se eu quiser ser cristão, eu não posso ser uma pessoa que difama outras. Toda vez que você sentir inveja do outro, desejo de ter o que o outro tem, e às vezes o que a gente inveja no outro não é nem materialmente, às vezes a gente inveja da alegria do outro, às vezes a gente tem inveja do sucesso do outro, às vezes a gente tem inveja do amor que o outro vive. Toda vez que você tiver esse impulso, a sua meta de vida é cristã, então você precisa se dizer: eu não devo alimentar inveja, porque inveja não combina com o coração de Jesus. Toda vez que você tiver a oportunidade de ser corrupto, tem um poder, eu estou exercendo um poder, eu estou administrando, das coisas pequenas até as grandes, eu estou administrando o caixa da minha comunidade e tenho a oportunidade de tirar ali, sem ninguém perceber, R$200. A sua mente imediatamente, porque está em processo de renovação e de conversão, vai lhe dizer: esse dinheiro não é seu. Você não vai roubar absolutamente nada, porque o seu compromisso com Jesus não lhe permite fazer isso. Aí eu tenho lá o meu desejo de enganar alguém. Nossa, ela não vai nem perceber. Vou passar a perna nela, vou ganhar o lugar dela. Ela não vai nem ficar sabendo que sou eu. Mas aí a sua mente acende a luz e diz: não, você está em processo de conversão. E se você quiser realmente ser cristão, o cristão não engana outras pessoas. O cristão é honesto nas pequenas coisas. O cristão vai fazer de tudo para prevalecer a verdade. Isso é uma cruz
cruz que me defende. Isto realmente é uma cruz que te protege, a que você tem na mente. Porque de nada vale eu estar com ela aqui no meu peito, no meu braço, no meu pulso, e continuar fazendo exatamente tudo o que eu fazia antes da minha conversão. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar enganando as pessoas. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar mentindo para as pessoas. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar infiel às pessoas que você ama. Não adianta ter uma cruz no peito e continuar corrupto, retirando favores em toda e qualquer oportunidade que você tem. O que dá testemunho da verdadeira conversão, minha gente, não são os elementos que nós trazemos de fora, mas é a nossa mentalidade. É ali que nós identificamos onde é que estão os cristãos. Os cristãos serão reconhecidos no mundo não pelos simbólicos que ostentam externamente, mas é pela mentalidade transformada, aquela mentalidade que é capaz de provocar mudanças profundas onde nós chegamos. Tá bom? Eu, a partir desse momento que me converti ao cristianismo, que aceitei o desafio de fazer a transição de Adão e Eva ao coração de Jesus. Tá bom, eu tenho todas as forças de Adão e Eva dentro de mim. Eu sou naturalmente miserável, a minha humanidade é invejosa, a minha humanidade é natural, ela tende naturalmente a um processo de corrupção, que ela gosta de dinheiro, ela gosta de poder. Olhe para Jesus. Você não vai encontrar isso nele. Em nenhum momento Jesus se atrelou ao poder, em nenhum momento Jesus desfez daqueles que eram os miseráveis do seu tempo. Em nenhum momento Jesus foi moralista. Jesus ensinava a verdade, Jesus ensinava o acolhimento, Jesus ensinava o amor, ele era o promotor da paz. Por quê? Ele veio fazer uma renovação espiritual. Ele vinha ensinar-nos um novo caminho para se chegar ao Pai, que é justamente este que Paulo está salientando na carta aos Efésios. Olha, se vocês quiserem realmente ser cristãos, vocês terão que renovar a mentalidade de vocês. Não dá para vestir uma roupa nova num corpo que está velho. A mentalidade não é apenas uma aparência que nós julgamos sobre o que é antigo dentro de nós, não. É uma reviravolta naquilo que está antigo e que não está convertido. Porque às vezes o antigo é o bom, né? Eu estou falando é do antigo que não está convertido, daquilo que não é cristão em nós. Eu tenho, por mais que eu queira ser cristão, eu tenho as dimensões da minha personalidade que precisam ser convertidas. Eu ainda não sou honesto o suficiente, eu ainda não sou verdadeiro o suficiente, eu ainda não sou fiel o suficiente, mas nem por isso eu desisto. Eu estou aqui dizendo publicamente que o meu esforço em parecer com Jesus está cada vez mais próximo daquilo que eu espero. Eu quero sim viver uma espiritualidade essencialmente cristã e não materialmente cristã. Chega dessa religião materialista, chega desse cristianismo materialismo que nem tem Cristo mais na sua essência. A religião do Cristo glamorizado que nos permite humilhar os outros que não acreditam da mesma forma que nós. O cristianismo glamorizado que lota as avenidas de pessoas que muitas vezes estão distantes do verdadeiro significado da cruz, porque só gostam da glória do cristianismo, só gostam dos favores que o cristianismo lhe presta. Não, minha gente. A ação de Deus em nós é modificar silenciosamente os nossos corações. Eu falava isso quinta-feira na Missão Nova. Nós estamos loucos para ver aquele centro de evangelização com 100.000 pessoas, como a gente sempre viu. Mas eu nunca tive a ilusão de que aquele centro de evangelização lotado de pessoas é garantia de que o cristianismo esteja sendo
Porque é quando nós saímos de lá, é quando nós entramos dentro do ônibus para voltar para casa, que nós daremos sinais se o nosso acampamento, se o nosso momento de oração, se o nosso encontro, se o nosso retiro realmente teve acesso à transformação da nossa mente. É quando voltamos para casa e reencontramos a nossa família e ali tentamos, nos esforçamos para ser amorosos, para oferecer perdão, misericórdia, tolerância, amor, caridade. É quando nós voltarmos na segunda-feira para o trabalho, depois de um final de semana inteira rezando, publicamente, lotando aquele lugar. É quando nós voltamos para os nossos locais de trabalho, quando vamos demonstrar ali para aqueles que trabalham conosco que o retiro surtiu efeito em nós. Como? Você está mais leve, você está até mais bonito, porque você deixou um monte de vício para trás. Você realmente resolveu esquecer lá na Canção Nova aquela dimensão da sua personalidade que lhe faz egoísta. Você saiu de lá com um desejo enorme de não puxar mais o tapete de ninguém, porque você descobriu que puxar o tapete dos outros não combina com o cristianismo. E você quer ser coerente. Ninguém lhe obrigou a ser cristão. Ninguém lhe amarrou e lhe disse: você agora vai ser cristão, você vai ser obrigado a ser cristão. Não. Mas se você quiser ser, fique sabendo que o cristianismo não combina com ódio, que o cristianismo não combina com agressão, que o cristianismo não combina com violência. A única violência que o cristianismo permite, autoriza e recomenda é aquela que você precisa viver com você, para fazer a roda que vira na direção à direita voltar, reorganizar. Se está virando para a esquerda, tem que voltar para a direita. Se está voltando, se está virando para a direita, tem que voltar para a esquerda. Essa roda da vida que tantas vezes nos leva a um lugar onde nós somos péssimos, ao pior da nossa personalidade. Se essa roda da vida está te levando ao pior de você, a violência que o cristianismo lhe autoriza é: radicalize para virar essa roda na direção contrária. Radicalize o movimento para que você não se perca daquilo que você tem de melhor, que Deus já deixou em você. E aí você tem esse evangelho lindo que é Jesus dizendo: não se prendam à materialidade da fé. Qual é a materialidade da fé que Jesus está dizendo? Aquele apego que o povo tinha ao pão que Deus mandou para que o povo pudesse comer, matar a fome e atravessar o deserto. Jesus está falando de outra fome. O pão que eu preciso matar a fome para atravessar o deserto, eu trabalho para conquistá-lo honestamente. Você trabalha honestamente para conquistar o pão que atravessa, para que ele dá força para você atravessar os seus desertos. Mas a força espiritual para atravessar esse deserto não é o pão que vem, que cai, que você cozinha, que você tritura, que você faz. O pão que lhe alimenta é a presença dele na sua vida. Eu sou o pão do céu. E quando Jesus diz isso, ele está ensinando justamente: é a minha palavra, é a minha vida, é o meu gestual, é tudo aquilo que envolve a minha história, é a essência cristã. E é essa essência cristã que nós precisamos levar dentro de nós. O pão da vida, que é Jesus, que na Eucaristia é o momento por excelência deste pão. Mas nós não estamos nos limitando à materialidade da Eucaristia, que é essa
na igreja com aquela cara de arrogante e não olhar para ninguém, sentar no seu banco e fingir que nada está acontecendo. Isso não é comungar. Comungar é você entrar em comunhão com as pessoas que estão ao seu redor. E depois, à medida que a palavra vai sendo proclamada, você vai entrando e vai permitindo que essa palavra entre dentro de você. Você entra na palavra e a palavra entra em você. Aí depois proclama-se o Evangelho, é a palavra viva de Jesus, presença real de Jesus entre nós através do Evangelho. Aí a gente escuta e aquilo gruda na cabeça da gente e a gente pega uma frasezinha que nos marcou e você fica ruminando aquilo. Da mesma forma como o gado rumina o alimento, fazendo o alimento ir e voltar várias vezes até extrair toda a proteína daquele alimento, você vai ruminando aquela palavra e ela vai expulsando da estrutura da sua mente tudo aquilo que nela ainda não é convertido. A palavra de Deus nos sugere solidariedade. A palavra de Deus nos sugere tolerância. A palavra de Deus nos sugere honestidade. A palavra de Deus nos sugere a verdade. A palavra de Deus nos sugere a caridade. Então, tudo isso, se eu quiser ser cristão, volto a dizer, eu não sou obrigado, você não é obrigado. Mas se nós quisermos viver o cristianismo, esta palavra que hoje foi proclamada aqui, terá que entrar aos poucos dentro da nossa mente e ir fazendo a faxina. Porque muitas vezes no meu comportamento há dimensões que não são cristãs por causa dos condicionamentos que eu sofri. Às vezes eu cresci com muita restrição e tudo me foi negado, então quando eu começo a ter, eu sou naturalmente egoísta. A palavra de Deus vai nos tornando conscientes disso, vai expulsando de nós esse egoísmo, vai dizendo para nós mesmos, para que você está guardando tanto? Você hoje já tem. Você não está mais no passado, quando você não tinha, quando tudo lhe era negado. Não, hoje você tem, você pode trabalhar, você pode conquistar, divida um pouco do que você tem. Aí até o nosso dinheiro, a nossa riqueza material, vai ficando riqueza espiritual, vai se tornando uma riqueza espiritual, sim, porque nós estamos fazendo a transição da fé material à fé espiritual. Amém, gente? Uma fé material ela nos aprisiona e ela nos condiciona. A fé espiritual nos libera. Eu acho interessante que às vezes eu vejo esses programas na televisão, onde as pessoas vão contar as graças que recebem, o que Deus fez na vida delas. É impressionante, a gente só escuta depoimentos de conquistas materiais. A pessoa chega e fala, eu estava todo endividado, aí eu comecei a pagar o dinheiro aqui na igreja, aí de repente, nossa, eu já vou arrumar uma boa empresa, eu tenho 3 carros. Aí vem a outra e fala, tá no meu cheque especial, atolado nas dívidas, escolhi de repente, comecei a frequentar aqui, comecei a ser fiel no dízimo, e aí você não faz ideia, eu estou rica. Engraçado, nessa fila, a gente não vê alguém falar assim, pastor, eu era um safado, eu enganava Deus e o mundo. Padre, eu era um sem vergonha, traía minha mulher, traía os meus filhos. E depois que Deus entrou na minha vida, eu descobri que infidelidade não combina com o cristianismo. Padre, pastor, eu era corrupto, eu roubava tudo que eu podia de todo mundo em qualquer situação. Hoje, porque Deus entrou na minha vida, eu descobri que eu posso ser uma pessoa melhor. Nós estamos necessitados de quem encontra as riquezas espirituais, minha gente. O testemunho que realmente arrasta para a fé espiritual é o testemunho espiritual. Está certo que está cheio de gente querendo fazer barganha com Deus. Está certo que está cheio de gente querendo uma religião que os faça ficar ricos. E eu não estou dizendo aqui que você não possa ser rico, que você não possa conquistar.
torna uma pessoa melhor, inclusive até para saber ter dinheiro depois. Senão você vai ser aquele rico pobre que não sabe ter dinheiro, que não sabe viver a alegria que o dinheiro pode lhe dar. Não faça barganhas com Deus. Não procure a Deus querendo em troca riquezas materiais, não. Procure para você se tornar uma pessoa melhor. Permita que o pão do céu alimente a sua espiritualidade. E depois o que você vai conseguir materialmente é consequência. A nossa fé precisa ser espiritual. Não temos o direito de reduzir o cristianismo a esse discurso idiotizado, de barganha, onde Deus está no balcão de trocas, negociando mercadorias. Não, Deus não negocia mercadorias, Deus concede graças. A graça de você ser fiel, a graça de você ser honesto, a graça de você ser verdadeiro, a graça de você ser caridoso, solidário, tolerante. São essas as virtudes que nós precisamos alcançar. São essas as virtudes que precisam ser incorporadas pela nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. É este cristianismo que pode transformar o mundo. O das atitudes. O que vive diariamente, aquele que vive diariamente a busca pela fé espiritual, tem um enorme poder de transformação social. Inclusive, até a caridade que faz é mais bonita quando não se tem o valor espiritual. Eu posso muito bem retirar um casaco do meu armário que está sobrando e dar a alguém, e não ter nenhuma repercussão espiritual em mim. Eu só dei materialmente alguma coisa, mas eu posso muito bem, no momento em que entrego aquele casaco, entregar alguma coisa que de mim não é material. Aquilo que em mim é puro, é espiritual, é tudo de Deus, é todo Deus em mim. Sim, porque às vezes quando eu dou materialmente, eu estou dando até o que é diabólico em mim. Sim, estou dando para ser visto, estou dando para ser admirado. Quantas vezes eu fiz caridade para ser admirado? Deus me livre disso. O diabo que mora em mim, nas minhas atitudes, e que eu ainda não consegui expulsar, porque ele é alimentado com as minhas atitudes, vai inteiro naquela caridade. Agora, quando eu estou livre dessa necessidade de aparecer, quando a minha caridade é puro valor, Deus está em tudo, em todos os detalhes daquele gesto. E quem recebe, percebe que muito mais que receber um casaco, ele está recebendo um abraço espiritual, um abraço amoroso de alguém que reconhece o valor que ele tem. E que aquela pobreza que ele está vivendo não ofusca a dignidade de Deus que nós reconhecemos e que nos faz mover na direção daquela pessoa, inclusive ajudá-la a sair daquele estado de miséria. Posso viver muito bem uma caridade material que não repercute espiritualmente em mim, mas seria um prejuízo. Porque o bonito da vida, minha gente, é quando nós não só oferecemos o que temos, mas oferecemos aquilo que somos. E esta é a missão de todo cristão que o Evangelho de hoje nos confia. Se você quiser ser cristão, compreenda o Evangelho de hoje. Você vai comungar Jesus para levá-lo aos que precisarem dele em você. O seu jeito único de levar Deus. Que às vezes você pode parar e pensar, mas o que Deus quer comigo? Você não faz ideia do que Deus pode fazer no mundo, pelo mundo, através de você. Pensa comigo, você tem um jeito único de ser. Pode
Pode até ter gente parecida com você, mas você é único. Você é único. Então Deus tem uma forma única de ser no mundo através de você. Por isso Ele quer contar com a sua vida. Porque se você se negar a oferecê-lo, Ele perde a oportunidade de ser único em você, através de você. Eu tenho meu modo de mostrar Deus ao mundo. O Bruno tem, Tânia, Lurdinha, você. Todos nós temos uma forma, um jeito particular de materialmente ser, com as suas possibilidades, com seus limites. Agora, quando você se dispõe, quando você se coloca nessa perspectiva, eu quero oferecer a materialidade da minha vida para que a espiritualidade repouse. E aí, eu vou ser espiritual. Eu vou viver buscando essa riqueza espiritual e oferecê-la a quem passar por mim. Aí a gente identifica direitinho, são aquelas pessoas em que a alma está bem nutrida. Não é? Você não encontra gente assim? Quando você se depara, meu Deus, essa pessoa tem um brilho tão especial. O nome disso é alma bem nutrida. Quando a alma está nutrida, tudo em nós fica brilhante. O olhar fica mais vivo. A palavra fica mais aguda. Penetra no coração. Os nossos gestos são mais naturalmente cristãos. A alma bem nutrida, meu Deus, como é bonito estar diante dela. E este dom é seu. Você tem o direito de viver isso. Você tem um direito, porque o pão do céu, que nos alimenta espiritualmente, não faz acepção de pessoas. O pão do céu é oferecido a todos nós. Independente do que você fez da sua vida até hoje, o pão do céu é oferecido a você. A sua alma pode ser bem nutrida, a sua vida pode ser cada vez mais iluminada. Basta você se aproximar deste altar, que é material, mas é simbólico. O altar que Deus quer que você se aproxime é o altar que existe dentro de você. Eu, através do meu ministério sacerdotal, presido essa missa e lhe ajudo a se aproximar materialmente, porque você vê esse altar. Mas não se engane, não é aqui que Deus quer que a gente pare. Esse altar precisa nos fazer entrar dentro de nós. Esse violão tocando nos ajuda a entrar dentro de nós. Essa missa transmitida nos ensina a entrar dentro de nós. Faça esse exercício agora. Acesse o altar interior que há em você. É através deste altar que Deus lhe alimenta. É neste altar interior que Deus põe todos os recursos que você precisa para a sua conversão. Sabe aquele detalhe da sua personalidade que tanto lhe impede seguir? Pois é. Coloque neste altar. Permita que Deus lhe ajude a vencer tudo isso. Pare de lutar sozinho. Deus está à sua disposição e quer lhe conceder essa vitória para que um dia você dê testemunho disso. Eu tinha um detalhe na minha personalidade que não era cristão e me machucava muito e provocava muitas quedas e me fazia ser uma pessoa muito difícil para os outros. Mas um dia, durante uma missa do Padre Fábio, eu coloquei isso sobre o altar da minha vida interior. E aos poucos Deus foi me ajudando a modificar. E aos poucos Deus foi me dando vitória.
E você terá uma graça espiritual para testemunhar. Uma riqueza que não é o dinheiro que compra. Você terá um detalhe da sua personalidade que você tem consciência que foi transformado por Deus, pela presença de Deus na sua vida. A sua conversão não é uma balela, não é uma conversa fiada, não é um marketing, não. A sua conversão é um exercício de verdade. Deus está lhe ajudando a vencer estes detalhes da sua personalidade que ainda não são cristãos. Vai tomando posse disso. Vai colocando neste altar tudo que você hoje está doente. Tudo aquilo que você ainda me envergonha. Tudo aquilo que você ainda machuca os outros. Tudo aquilo que em você ainda é causa de pecado, de ferida, de dor, de pessimismo. Peça ao Senhor. O Senhor lhe sonda. Ele sonda profundamente o seu coração. Ele conhece a sua verdade. Ele sabe tudo o que em você hoje precisa ser curado, porque Ele lhe conhece. Conhece a sua verdade muito mais do que você mesmo. E hoje está aí, com os braços abertos, pronto a lhe acolher e dizendo no ouvido: vamos vencer isso. O Senhor conhece. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sonda neste momento todas as suas necessidades. Você nem precisa dizer. Porque às vezes nós não sabemos o que dizer a Deus. É bom. Ofereça a Ele o silêncio que comunica, o silêncio que revela tudo aquilo que em nós não é conhecido por nós mesmos. Deus sabe. Deus acorda. Deus cura. Deus perdoa. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme
aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, transforma-me, consola-me e enche-me. Usa-me, transforma-me, consola-me e enche-me. Eu não sei qual é o verbo que você precisa agora. Se você precisa de consolação, se você precisa de restauração, se você precisa ser perdoado, peça a Deus. Ouse pedir. No altar interior do seu coração conectado, ou melhor, em comunhão com o altar nesta casa, nesta capela, ofereça a Deus aquilo que em você hoje precisa ser curado por Deus, por Ele. Ofereça a Deus hoje tudo que em você, na sua forma de pensar, de sentir, de agir e falar, ainda precisa de conversão. Que o pão do céu, a vida espiritual, a verdadeira espiritualidade cristã, possa hoje nos socorrer e nos dar a vida, movendo o nosso coração na direção do que temos de melhor. Usa-me, transforma-me, consola-me e enche-me. Usa-me, transforma-me, consola-me e sonda-me, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquemos sobre o altar do Senhor as nossas oferendas e junto delas colocamos também o nosso coração, a nossa vida, a nossa família.
Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-nos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade é justo, é necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual criastes e é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo uns a nós: Santo, 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 o Senhor Deus, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nós damos a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser em pé, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo ofereceram, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por termos tornado-vos dignos de estar aqui na nossa presença do Senhor. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo.
vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não ligue os nossos pecados, mas a fé e a nossa igreja. Deve ser o nosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai, e Espírito Santo. A paz do Senhor esteja com todos vocês. A comunhão é essa feliz oportunidade que nós temos de aceitar Jesus na nossa vida. É a oportunidade que temos de dizer publicamente: queremos ser como Ele. Viver nele, por Ele e com Ele. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, Ele fez em memorial, mas usando uma palavra em celestial. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
você que agora nos acompanha em casa, que não pode comungar como nós estamos aqui comungando, tendo a Eucaristia materialmente em nossas mãos, no nosso organismo, mas você pode comungar aceitando Jesus aí na sua vida. Ele se aproxima, ele se dispõe a andar com você os caminhos interiores. Obrigado, Senhor Jesus, por nos conceder a graça de viver a fé espiritual. Move o nosso coração na direção de uma nova mentalidade, revestindo-nos de proteção espiritual, curando-nos. Sim, Senhor Jesus, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos restaura. Obrigado por ser o dom da vida. Obrigado por nos alimentar com a sua palavra, com o seu exemplo. Nós queremos ter um coração semelhante ao do Senhor. Nós queremos expulsar de nós tudo que possa ser um obstáculo à nossa semelhança. Deus nos fez a imagem e semelhança, mas nós precisamos nos tornar, caminhar na direção dessa semelhança, retirando de nós todos os excessos, tudo aquilo que possa manchar a nossa identidade cristã. Perdoai, Senhor, os que não conseguem perdoar. Concedei a graça do perdão, Senhor, aos que estão magoados, ressentidos, machucados. Concedei, Senhor, aos que sofrem no alento. Que a vossa presença hoje na vida dessas pessoas possa trazer descanso, alívio, paz. Concedei, Senhor, a todos os que estão angustiados a graça da paz. Expulsai, Senhor, os sentimentos que oprimem, os pensamentos que embargam, que geram desconforto. Colocai em cada um de nós, Senhor, o dom do esclarecimento, nós possamos saber, conhecer as raízes daquilo que nos atormenta. Que nada fique desconhecido ao nosso entendimento, Senhor. Que todos os detalhes da nossa personalidade que precisam de cura e restauração sejam esclarecidos pela vossa presença em nós. O Espírito que nos conduz à sabedoria e a um novo entendimento possa neste momento soprar, Senhor, sobre todos nós. Na Eucaristia, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é perfeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em tudo se amar, somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu.
Recebei, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Recebei todas as famílias que nos acompanham em casa, Senhor. Concedei a elas, Senhor, a medida que cada uma necessita. Restaurai, Senhor, a fidelidade dos infiéis. Restaurai a infidelidade naqueles que estão infiéis, Senhor. Restaurai a esperança nos que estão desesperados. Restaurai a alegria nos que estão entristecidos. Restaurai a bondade nos que estão movidos pelo mal. Convertei os corações que estão dispersos, Senhor. Convertei os que buscam a materialidade da fé, para que possam compreender a verdadeira riqueza que a fé nos traz, que são as mudanças que o vosso Espírito pode realizar em nós. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez nos alimentar e nos convidar a viver a vida. O pão da vida és tu, Jesus, o pão dos céus, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Tenham um bom domingo, tenham uma boa semana, e que as riquezas espirituais desta Eucaristia possam nos acompanhar ao longo da nossa vida, hoje e sempre. Obrigado, Bruno, e a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus possa nos conceder muitas graças, muitas bênçãos ao longo dessa semana. E agora esta bênção que vai ser derramada sobre todos nós, que esta bênção possa despertar a bênção que já está dentro de nós, acordar este Deus que nos habita. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.